A paz. Vamos meditar hoje em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, que diz assim: mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. As pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de se comunicarem umas com as outras. Só que essa comunicação a qual Deus nos dotou tem um objetivo, que é o quê? O desenvolvimento das pessoas, o crescimento, a comunicabilidade, né? Para que possam, cada uma a seu turno, se desenvolver. Porém, o uso do verbo é muitas das vezes utilizado de maneira errônea. E quando usamos esse dom que é para o nosso elevo, crescimento, desenvolvimento, comunicação e expressões de amor, de carinho, nós o utilizamos de maneira contrária. E isso gera, no momento e mais para frente, consequências dolorosas. Por quê? Não soubemos falar como devia. E como é que nós devemos falar? Palavras que edifiquem, que encorajem, que ajudem as pessoas a sair de um momento de crise e alcançar um momento de mais felicidade. Porém, o homem usa o verbo com ira, com rancor, com cólera, com inveja. Em outras palavras, utiliza de maneira errônea. Então, o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é que ele seja ponderado ao falar e procurar falar para edificar. Não é falar qualquer coisa. Tem gente que, até para responder uma pergunta, ela nem escuta a pergunta e sai falando qualquer coisa. Mas a resposta edificou alguma coisa? Não. Porque a resposta não é dada à pergunta, mas no achismo. Então é melhor ficar em silêncio, abrir a boca e ela ser uma fonte de trevas àquele que ouve. Então procuremos, ao nos comunicar com os nossos semelhantes, nos comunicarmos de maneira a trazer luz e não trevas sobre a vida da pessoa. Aí no meio dessa palavra tem a murmuração, a reclamação, né? Os planejamentos de coisas que só a misericórdia de Deus para nos livrar. E há muitas pessoas que por causa da palavra perderam tudo. Por causa da palavra se colocaram em situação muito complicada. E outras que foram alvo dessas palavras sofreram também as consequências. Então é necessário ter vigilância e procurar usar o verbo para edificar. Se eu vou falar alguma coisa que vai trazer tristeza, dor, sofrimento à pessoa, melhor é nos calarmos e não falarmos. Se eu estiver com muita raiva, com muita raiva mesmo, é melhor nos calar, para que haja paz naquele ambiente. E se eu vou falar alguma coisa que vai gerar ira, é melhor me calar, para que não gere. Porque nós temos que estar atentos, porque todas essas situações, elas se apresentam para que nós possamos utilizar com equilíbrio o verbo, usar com equilíbrio a palavra, para que possamos extrair de cada situação o melhor que pudermos extrair,
para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual aqui na Terra. E o Mestre falava só o que precisava falar. O Mestre dava os ensinamentos pelo verbo, pela palavra. E ele era a fonte de bênção e de vida. E como servos de Deus e discípulos dele, precisamos ser também como ele era, como ele falava. E que tipo de palavras ele falava. Não é abrir a boca e sair falando palavrão, xingando mãe desse, mãe daquele. Isso aí mostra toda a nossa inferioridade espiritual, mostra todo o nosso lado feio, mostra o quanto ainda precisamos evoluir para alcançarmos um patamar melhor. Que o Papai do Céu possa falar de maneira mais profunda a quem ouvir essa mensagem.